e trocou o link aí. Se puder, manda para o pessoal também que tinha acessado a anterior. A gente teve uma avaria técnica, mas conseguimos voltar aí tranquilamente e plenos, porque só não consegue quem para de tentar, né? Então, chegamos aí na live. Estamos aqui com o Denis e o Klaus da Hotel B2C. E O pessoal tá ouvindo, Diego? acho que ainda não. Vamos lá, iniciamos. Olá, pessoal, aqui é o Denis. Por favor, confirmem se vocês estão me escutando dessa vez. O Diego já falou também. Klaus, dá uma palavrinha para ver se estão te escutando também. Chegamos aí na live. Estão escutando a gente, pessoal? Só para confirmar? Olá, pessoal, tudo bom? Estão nos ouvindo? Que ótimo, que ótimo. Estão nos ouvindo então tranquilamente. Então vamos iniciar, né, gente? Já esperamos demais. Então eu falo pela H-System. A gente trabalha com ferramenta de distribuição, vendas online e otimização de receita. A gente trouxe aqui, desta vez, o Denis e o Klaus, que são da Hotel B2C, que são aí um pessoal que faz RM, que vive RM nos hotéis todos os dias. Então a gente tem ferramentas, eles têm a prática e a gente, enfim, quis trazer informação, cases e tudo que está acontecendo aí na questão de RM. Como é que o RM vai ficar, o que vai acontecer e qual é o futuro, né, da gestão de receita. Klaus e Denis, primeiro se apresentem aí para a gente poder começar. Opa, pessoal, boa tarde, tudo bem? Obrigado pela paciência. Mais um teste de paciência e de resiliência no meio de tanto que a gente já vive, né? Prazer estar aqui. Obrigado, Diego, pelo convite da H-System. A gente é parceiro aí de longas datas. Temos vários clientes em comum. Então, eu sempre costumo falar o seguinte, a H-System é a escuderia e a Hotel B2C é o piloto. Então, é a ferramenta e aí a gente é o complemento. A Hotel B2C, para quem não conhece a gente está há 5 anos no mercado. Eu sou formado em turismo e tenho especialização na parte de marketing digital e e-commerce. O Klaus, meu sócio, vai falar um pouquinho dele. A gente se conheceu, nós trabalhamos na Booking.com por bastante tempo. Então, a Booking é a pioneira no Brasil dessa parte de distribuição online, né? E a gente pegou essa fase da Booking entrando no Brasil e fazendo todo o setup da operação dela na América Latina. Então, a gente entende um pouco aí dessa parte dos dois lados. Vou passar a palavra aí para o Klaus. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Desculpa aí os entreveros, mas acontece, né? Só acontece isso quem faz ao vivo, né? Então, faz parte. Então, eu cuido da parte, meu nome é Klaus, cuido da parte de estratégia e operações da Hotel B2C, juntamente aí com a nossa equipe, né? Que também deve estar nos ouvindo aí, as meninas. A gente tem uma equipe aí de 5 pessoas que ajuda a gente aí no dia a dia. Bem, né? A gente trouxe depois, a gente vai apresentar um case para vocês de como que a gente está lidando, né? Um case positivo, porque eu acho que é sempre importante nesse momento a gente pensar e fazer diferente, né? Eu acho que também a parte da crise é para oportunidades. Então, vamos lá, vamos conversar. Obrigado mais uma vez, Diego, aí pela oportunidade da gente poder conversar e explanar um pouco as nossas opiniões. Legal, pessoal. Então vamos lá, vamos começar pelo que está acontecendo agora, né, pessoal? O mundo virou de cabeça para baixo. Viajar nunca mais vai ser a mesma coisa, imagino, né? A nova moda vai ser equipamentos de EPI, né? Álcool em gel, máscara, daqui a pouco talvez óculos. Ficará gravado sim, Roberta, mas você pode interagir com a gente ao vivo, então sugiro que você fique. Brincadeira, pode assistir depois também. Nós temos aí um cenário aí do turismo, né? Que a confiança do viajante agora está lentamente se retomando, né? Porque nós temos aí até uma notícia nova, que eu não sei se é verdade, né? Que encontraram uma droga, um remédio, que o Trump vai fazer um pronunciamento às 5 horas. No futuro a gente vai descobrir e aí vocês vão assistir aí, né? A gente falou hoje dia 15/5, só para registrar. E momento em que vários países estão aliviando os lockdowns, né? Reino Unido, Nova Zelândia, enfim, tem vários países aí fazendo movimentos de reabertura, Alemanha,
a reabertura que a gente acredita que vai ser a nova realidade que é como é que o mundo vai conviver com o vírus, como é que o mundo vai conviver com a possibilidade de contágio, como é que o mundo vai conviver com como é que o mundo vai prevenir, porém funcionar, né? Nós estamos, acho que nessa fase 2 agora. Não sei o que vocês acham, Klaus, Denis, com a palavra aí, se vocês quiserem também falar alguma coisinha que vocês sabem de novidade que está acontecendo. Então, Diego, obrigado aí pela oportunidade. Tem um estudo que foi compartilhado pela Book, mas está amplamente divulgado na internet, vocês podem encontrar. É um estudo feito por uma empresa de Porto Alegre chamada G5, que é uma empresa de marketing e publicidade. Ela é formada por 8 empresas, né, todos nessa área de tecnologia, de negócios digitais. E eles, das 8 empresas, 3 empresas, que é a SunBrand, a Competence e a TWF, fizeram um estudo justamente para falar sobre essa questão, né, de medo e desejo, né? Porque a gente falando sobre o que está acontecendo agora no mundo, é exatamente isso que a gente está vivendo, né? O sentimento hoje é esse, de medo e de desejo, né? O medo de se contaminar e o desejo de voltar a ter uma vida que nunca mais será a mesma, né? A gente tem esse estudo, é um PDF de 36 páginas, bem interessante. Eu vou compartilhar aqui, já que a gente começou a falar sobre isso, e aí eu vou compartilhar aqui a minha tela e a gente vai ver algumas coisas relacionadas a isso. Pode ser, Diego? Pode ser. Vamos comentar o que tem de interessante aí. Se já estiver vendo a tela, você avisa. 60 dias é bastante coisa, né? Vai ficar tudo Eu preciso fechado. que você habilite o compartilhamento. O compartilhamento de tela, não tem problema. Ó, pode mandar bala. Estão vendo já a tela? Acho que ainda não. Aonde fica a pousada família do Bartô? Compartilha de novo aí, Denis, se tu puder. Um minutinho. Bom, Diego, a pousada família Bartô, como você disse, que vai reabrir depois de 60 dias, aonde que eles ficam? Não sei. Se ele puder falar. Ó, apareceu, Denis. Vamos lá. Tá vendo? Então, esse estudo aí, como eu falei, né, da empresa G5, então, 3 empresas de grupo, são empresas de Porto Alegre, a SunBrand, a TWF, a Competence, fizeram um estudo, e esse estudo, ele fala exatamente isso. Ó, foi uma pesquisa online, no período do dia 1 ao dia 3 de abril, eles fizeram uma abrangência na região sul e sudeste, e o tamanho da amostragem foi de mil pessoas. Então, exatamente para entender essa questão do comportamento do consumidor nesse pós-lockdown. Na verdade, não é um lockdown, né? Graças a Deus, não chegamos a um lockdown, esperamos que não entremos nesse lockdown. Então, o que a gente teve aí foi um isolamento talvez inadequado, mas... O pessoal disse que não está aparecendo o estudo, tá tela preta. Aí, vou compartilhar ali o estudo só. Pronto. Tá vendo? Uhum. Agora tá aparecendo. Tá aparecendo? Beleza. Isso. Então, graças a Deus, a gente não chegou, né, ao lockdown. Isso esperamos que a gente não precise chegar a esse ponto. Mas o objetivo dessa pesquisa, que é bem interessante, é entender, né, o que vai ser essa pós-pandemia. Então, falando de medo e de desejo, né, o medo, aquilo que a gente estava falando, ele gera insegurança pelo medo do contágio ou pelas dificuldades financeiras, que seriam o quê? Seriam os efeitos colaterais da pandemia, né, que a gente ainda... Muitos já estão vivendo, né? Muitos já estão vivendo. A gente sabe que já mais de 600 mil pequenas e médias e microempresas já fecharam no Brasil, mais de 9 milhões de desempregados. Então, o impacto é gigante. E a questão do desejo, né, que tem a ver com a parte aspiracional, né? Então, é o consumo, voltar a uma vida normal e a diversão. Basicamente, são desejos que o ser humano, de um modo geral, precisa incorporar no seu dia a dia. E aí eu vou deixar aqui um pouquinho para o Klaus falar dessa tela, essa parte aí ele domina os números, né? E aí a gente tem um número otimista, que é a parte de viagem, né, Klaus? Então, aqui nessa pesquisa, pergunta quais são os grandes investimentos que vão ser feitos, né, após a normalidade da crise, né? Que grande investimento você pretende fazer?
E para nossa alegria, né, quem é do ramo de hotelaria, né, 39% quem liderou a pesquisa é a parte de viagens, né? Depois vem a parte de estudos, reforma de imóvel, compra de imóvel e compra e troca de automóvel, né? A gente acredita que, na verdade, o que está mais comprometido realmente é a parte de viagens, né, desses 5, porque os outros 4 provavelmente a gente consegue fazer, tirando automóvel, que tem algumas lojas fechadas, mas a pessoa abre meia porta e consegue vender o veículo, né? Agora, a gente tem aqui vários clientes nossos que estão com decretos, né, fechados, com alvará suspenso, né, Ilhabela, Ubatuba, Campos do Jordão, enfim, São Paulo, Rio de Janeiro, está muito complicado mesmo essa questão. Né? Então, 39% estão pensando justamente qual investimento fazer é viajar, tá, Denis? Pode passar aí. Depois até, pessoal, se vocês puderem passar o link para baixar essa pesquisa aí, o pessoal tá pedindo. A gente... Tá. Não, legal. A gente vai compartilhar a pesquisa toda. O documento tem 36 páginas. A gente está apresentando aqui uma versão reduzida e depois a gente vai compartilhar a versão completa para todo mundo, tá, pessoal? Legal. Até o... Aqui nessa... Pode falar. Pode falar. Não, eu ia responder uma pergunta, mas tu mudou de slide aí. Pode falar. Vai lá. Beleza. Não, e o que é legal nesse aqui é que ele mostra por segmento... todos os segmentos ganham, menos o trabalhador informal voltaria a viajar como primeiro lugar, né? Então, quais são, para que serve isso aqui? Para a gente, justamente o marketing, né? A gente tentar atacar esse tipo de público, né? Então, tem o empreendedor autônomo, o empresário, o funcionário CLT e o prestador de serviço. Esses são os públicos realmente que teria, teoricamente, o dinheiro mais para investir na viagem, tá? E aí, o único, de fato, realmente, de todos os segmentos, né, que colocaria a viagem em segundo plano, seria o trabalhador informal, que no lugar dele, ele faria o estudo em primeiro lugar, tá? Então, acho que isso é legal, entendeu? Para todo mundo ter uma noção. Lógico, a amostra é 1.000 pessoas, mas já é alguma coisa relevante, tá? Pode passar, Denis. Eu acho que também, de qualquer maneira, esse gráfico baseado em 1.000 pessoas e mostrando o perfil econômico dessas pessoas, que estão dispostas a retomar a viagem, eu acho que isso é muito importante para que todos os hotéis, todos os negócios de um modo em geral, mas a gente falando de hotelaria especificamente, possam inclusive calibrar suas campanhas e seu budget para atacar esse público, entender que esse público tem uma probabilidade muito maior de viajar num espaço de tempo diferente, né, menor. É isso aí. Aí até... pode falar. Pode falar, Diego. Até o Roberto, acho que foi o Roberto que me perguntou ali, qual serão as maiores mudanças, né, que a hotelaria vai ter com esse cenário que a gente vive. O cenário que a gente vive, assim, para ele ser totalmente controlado, para o cara ganhar totalmente o controle dele, né, o mundo controlar esse cenário de vírus, vai demorar um pouco, porque depende de região, depende de países, depende de, enfim, né, a gente já ouve falar aí de passaporte de imunidade, que você vai ter que apresentar para entrar em determinados países. Então, a mudança mais profunda, eu não diria nem que só na hotelaria, mas na sociedade nós vamos ter que aprender a conviver virtualmente, né? Eu acredito até que as redes sociais elas vão passar a ser um pouco mais autênticas, porque as pessoas não vão ter mais a chance de ter aquele convívio presencial que tinham. Então, se você não é autêntico virtualmente, você realmente não vai lidar com ninguém mais. Então, as pessoas elas vão começar a ficar mais normais nas redes sociais, vamos dizer assim, né? Não que não sejam, mas a gente projeta personas às vezes um pouco diferentes, às vezes a gente projeta o que a gente quer projetar e não o que realmente, naturalmente, a gente projeta pessoalmente. Então, as redes sociais devem mudar alguma coisa. A questão de sanitização vai mudar bastante, depois a gente até entra um pouco nisso, né, de limpeza, de higiene. E a questão mais profunda também, que vai ser o comportamento do cliente. Eu acredito que as pessoas vão começar a comprar se a compra fizer sentido para ele e para quem está vendendo. No caso, eu tenho que acreditar em quem eu estou vendendo, eu tenho que entender que vale a pena gastar o meu dinheiro naquele negócio. A questão humana ela vai começar a pesar, a questão de princípios, de valores, de essa empresa respeita o mundo, respeita a humanidade, respeita as pessoas. Então, e claro, distanciamento social,
Hoje a gente aprendeu que carro e escritório são coisas assim que, por alguma, claro, tirando serviços essenciais de atendimento ao cliente, por vezes pode ser que seja dispensável. Talvez a gente repense o jeito que a gente lida com as coisas. E viajar, acredito que no médio prazo será vai ser mais relevante do que era, porque as pessoas estão mais interessadas em viver do que comprar um carro, do que, enfim, né, fazer alguma coisa talvez de aquisição, né? Agora o mundo digital acelerou muito isso, então a gente pode experimentar coisas, a gente pode visualizar coisas que a gente não via, e até acho interessante que vão ter novas personas de clientes, porque até engraçado, não no sentido de engraçado, mas eu nunca pensei que eu fosse falar isso de uma forma séria, que hoje ensinar para uma pessoa de mais idade usar o WhatsApp pode salvar a vida dela. E isso é impressionante, assim. Então, o digital, a gente vai começar a se digitalizar, e aí novas pessoas que não usavam a internet, elas vão começar a usar, né? Então, esse é um fenômeno que a sociedade ela vai se comportar um pouco diferente aí, no sentido de pós-Covid, mesmo que ele não vá embora. As pessoas entenderam que home office não é o fim do mundo, que viajar talvez é mais legal do que comprar um carro, que, enfim, elas vão dar um pouco mais valor a viver, né? E viajar está bastante atrelado a isso. Mas a gente já fala de pontos específicos. Pode continuar aí, Klaus, só respondendo a pergunta do... Não, até o que aqui foi o Rubens que comentou sobre a questão das viagens, né? E é justamente isso. 56% vão usar o veículo próprio, né? 21% o avião, 12% o aplicativo de mobilidade, 8% o ônibus e 1% o trem ou metrô. Então as pessoas vão se sentir confortáveis em viajar em seu veículo próprio, e isso significa viagens mais curtas também, né? E também isso serve para o marketing, né? Saber aonde que vai direcionar o público, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui cidades próximas a São Paulo, né? Campos Jordão, Ilhabela, Ubatuba, enfim. Então, o público-alvo vai ser nesse momento, vai ter que focar muito realmente aonde? São Paulo capital, o interior próximo, enfim, vai ser da onde vai vir o público, né? As pessoas realmente vão ter nesse primeiro momento esse receio de viajar, conforme você falou aí, Diego, também. E eu estava vendo uma outra, viajar de avião, enfim, e eu estava vendo uma outra matéria de uma moça que chama Débora, depois eu posso compartilhar também. Ela fala especificamente sobre viagem, porque antes a gente gastava 2 horas, mais ou menos, no aeroporto. Ela está estimando que se vai se gastar 4 horas no aeroporto. Vai se medir temperatura, né? Vai ter que usar roupas especiais, como você falou, enfim. Então, realmente vai ser uma nova era, né? Então, a gente vai ter que estar... uma nova realidade. Vai ter que estar realmente muito, muito preocupado e muito atento a isso, né? Complementando o que o Klaus falou relativo a esse resultado, de que a tendência das pessoas viajarem, terem deslocamentos mais próximos, né, do ponto onde elas vivem, isso diz muito às ações de marketing que é preciso todo mundo tomar, né? Depois a gente vai falar do case, né, de um case de um cliente nosso, que depois de 6 semanas sem vender nada, a gente fez uma ação lá e deu um resultado super legal. E tem a ver exatamente com isso que a gente está falando. E aí, encerrando aqui, eu acho também uma reflexão sobre o que o Diego falou, e complementando toda essa primeira etapa sobre essa nova realidade, fica uma reflexão, uma frase de Frederic Laloux, né, que ele é um autor de um livro chamado Reinventando as Organizações, um livro que foi publicado em 2014, e é um guia para criar organizações inspiradas no novo estágio da consciência humana, exatamente o que a gente está passando, né? Então, o que ele fala aqui? A consciência que nos trouxe até aqui não será a mesma que nos levará a novos formatos de negócio. Então, a gente tem que exatamente parar para fazer uma reflexão, né? Como foi que nós chegamos aqui, como é que a gente vivia, como é que a gente tratava a nossa vida pessoal e como é que a gente tratava os nossos negócios, e como eu preciso, diante de todas essas dificuldades que a gente está vivendo, de todos esses desafios que a gente está vivendo agora, o que a gente precisa fazer
dessa consciência nova para a gente gerar um novo formato, né? Então, é uma modelagem de um novo negócio a partir de tudo que a gente tem vivido. Então, fica essa reflexão. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela e a gente vai trocando aqui ideias em cima do que a gente conversou até agora. Voltando a falar, esse conteúdo ele vai ser disponibilizado, a gente pode mandar o link para vocês baixarem, ou então a gente já disponibiliza o próprio arquivo completo, que são 36 páginas, tá, pessoal? Legal. Legal, pessoal. Então, a gente até separou alguns pontos aí. Quando a gente fala de RM, tá, pessoal? É até interessante a gente entender, né, o que a gente está falando, porque a gente está falando de um contexto maior, e esse contexto tem a ver diretamente com o que a gente vende, qual é o preço que a gente pode vender, né, qual é a tarifa que a gente pode vender. Depois a gente fala até de estratégias mais específicas. Mas acho que a primeira coisa que a gente tem que tomar atenção é que o viajante vai mudar, né? E eu acho que ele vai comprar com um pouco mais de princípios. A gente vai começar a punir as empresas que são capitalistas selvagens, né? A gente vai começar a observar o fator humano. Eu acredito que o vale tudo dos negócios ele vai deixar de ser um pouco vale tudo, porque, claro, com todo mundo indo para a internet, a gente sabe que na internet as reações também são muito intensas das pessoas, né? Quando elas descobrem alguma coisa sobre a empresa ou quando tem algum tipo de problema. O que você acha que vai mudar no viajante, Denis? Eu acho que essa questão que a gente acabou de tocar, né, essa frase sobre a mudança de consciência, né? Eu acho que está tudo aí. Só que o grande link entre essa nova consciência desse consumidor, esse novo comportamento desse consumidor e a hotelaria, ele vai estar na criatividade. Então, eu exatamente vi alguém falando, a Denilda, né, começarmos a trabalhar uma estratégia criativa, exatamente. Essa aí é a palavra-chave, é a gente trabalhar uma estratégia criativa. Então, essa estratégia criativa ela é a soma de todo o conhecimento técnico, de todo o conhecimento empírico, você como empresário, como gestor de hotelaria, somado ao que você não fazia antes, né? Então, tem aquela velha máxima, né? Você quer ter resultados diferentes sem fazer nada diferente? A frase de Albert Einstein. Então, eu acho que isso cabe muito bem a esse momento, né? Que todos precisamos procurar alternativas novas. E o aí, mais engraçado, Denis, até um gancho que você falou, o mais engraçado que a gente está vendo que está acontecendo é o contrário, porque teve uma transformação digital muito grande nas empresas nesses últimos meses, né? Porque teve gente que esperou para investir no digital a vida inteira e fez tudo em 2 meses agora, né? Achando que eram projetos gigantes e tudo mais. E isso é muito interessante, porque vai chegar um momento que eu acho que todo mundo vai começar a fazer a mesma coisa. E aí o cara realmente vai ter que ser criativo para sobreviver, né? Porque, por exemplo, é uma questão das lives, né? A gente sempre fez webinar e tudo, né? A gente que já veio do mundo digital, mas agora a gente vê uma explosão das lives que até os cantores sertanejos estão competindo com a gente, né, cara? A gente tá fazendo aqui, a Marília Mendonça começa a cantar, a gente perde a audiência aqui, mas continue. Não, tranquilo. Então, eu estava falando sobre link, né? E eu acho que esse link entre fazer bem feito e faça. O que acontece é que ninguém faz, né? Então, sempre deixa para amanhã, analisando essa questão de sempre a gente tem uma tendência a olhar o custo, mas a gente não olha o benefício. É o famoso ROI, né? O retorno do investimento. Tem 50 centavos, aprendemos isso com o cliente. Existe 50 centavos que é caro. Se eu aplicar 50 centavos numa campanha e essa campanha me der 0 de vendas, eu perdi 50 centavos. E tem 50 centavos que é barato. Eu apliquei 50 centavos na campanha, ela me gerou R$5 de venda. Então, eu tive um ROI de 10, retorno do investimento de 10. Então, é isso que a gente tem que parar para analisar. Rever o seu orçamento, trabalhar o seu orçamento, incluir nesse orçamento essa necessidade da visibilidade, né? A gente tem o famoso 5 P's do marketing, e um deles é você entender como é que você vai impactar o seu público. Então, eu preciso ter no meu orçamento, a grande maioria dos hotéis, a Hotel B2C trabalha para hotelaria independente.
nós temos de pequenos hoteleiros a médios e até grandes hoteleiros. A gente atende de pousadas até redes hoteleiras e até de 600 UHs. E aí o que acontece, o que a gente percebe é que não há essa consciência ou esse planejamento de ter no orçamento. O cara pensa em tudo, ele pensa no mamão do café da manhã, ele pensa no tipo de detergente que ele vai limpar o quarto, ele pensa no tipo de queijo que ele vai servir, mas ele não pensa como ele quer impactar esse cliente para ter essa experiência de tudo que ele quer proporcionar. Então, a conta eu sei fazer, em primeiro lugar, eu sei fazer? Não. Eu posso procurar alguém que saiba fazer? Pode. Essa pessoa, e aí você tem que analisar os 50 centavos barato ou os 50 centavos caro. Qual é a experiência desse profissional? Qual é a experiência dessa agência? Quais são os cases que ele tem para apresentar? Quais foram os melhores resultados que ele obteve dentro da indústria de hotelaria? Ele pode me dar recomendações de 2, 3 hotéis com que ele já tem experiência para me falar como foi o resultado desse investimento? Então, a gente tem que pensar nisso. Hoje, a Booking.com, onde a gente trabalhou, ela veio justamente quebrar esse paradigma, né? O que a hotelaria vivia, o turismo vivia, era o modelo B2B. A Booking veio trazendo o modelo B2C. Inclusive, daí surgiu a inspiração do nome da nossa empresa. E a partir dali, começou a mudar o mindset. Muitos hoteleiros demoraram a entender essa mudança de mindset. Depois que eles entenderam, eles entraram no jogo. E atrás da Booking vieram vários competidores. A Booking, ela sempre procura estar inovando nesse sentido, né? E a gente não entende as OTAs, como muitos hotéis enxergam, como inimigos, né? Na ponta final, você fazendo um cálculo, ele tem um custo de distribuição mais barato, não desmerecendo as operadoras, mas em muitos casos mais barato que as operadoras. Apesar do que a gente está vivendo uma quebra de paradigma. Daqui para trás, tudo que eu estou falando é do presente para o passado. A gente tem que entender como é que será do presente para o futuro. E a tendência nesse individualismo que todos estamos vivendo em função da pandemia, no isolamento, é a gente cada vez mais ser digital. O cliente está mais digital. Então, eu tenho que acompanhar essa mentalidade e ser mais digital. E quando a gente fala de digital, a gente tem que entender sobre omnichannel. Omnichannel é você se comunicar com o teu público em diferentes canais que eles têm habilidade de falar. Então, tem um cara que tem uma faixa etária que ele se comunica melhor no Instagram, tem aquele cara que curte mais o Twitter, tem aquele cara que é mais visual, ele gosta de mais movimento, gosta de ver as coisas no YouTube, e por aí vai. Então, eu tenho que entender que eu preciso me comunicar nesses diferentes canais, mas também não é utilizar todos os canais por usar. Eu tenho que entender os resultados, né? E aí também é uma outra coisa legal do marketing. O marketing é o grande link, é isso que eu queria falar, entre essa inovação, essa criatividade e esse público que cada vez mais está digital. E aí eu tenho que entender como esses mecanismos funcionam e como eu posso tirar proveito deles para o negócio. Não sei se vocês gostariam de complementar alguma coisa. Até assim, Denis, eu acho que, além de tudo isso que você falou, eu acho que fazer o básico já não vai ser mais o suficiente. E quem já vinha dando sinais disso é o próprio modelo de aluguel de temporada do Airbnb, enfim, né? A hotelaria que só fazia o suficiente já estava com um impasse, com um embate, com acomodações alternativas, né? Já estava incomodando, porque o pessoal estava fazendo só o básico. O Jefferson até perguntou como é que é a preparação dos hotéis para receber hóspedes pós-pandemia, já que a maioria dos hotéis são de viagens de curta distância, são independentes, para São Paulo, por exemplo. Assim, quando se fala pós-pandemia, quando se fala em retomada, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe o que será pós-pandemia. Pós-pandemia eu acho que vai ser daqui muito tempo, né? Eu acho que o legal que eu pelo menos gosto de falar é o que a gente pode fazer agora e o que a gente deve fazer quando a situação mudar por conta de alguma notícia boa que a gente tiver, quando de um tratamento eficaz, quando de uma vacina, enfim. Então, aí depende do que vier primeiro, né? Se for um fármaco, tá tudo resolvido. Se for um fármaco barato, né? O pessoal vai agir como se a pandemia não existisse mais, porque é ir lá tomar um remédio e deu. Se vier vacina demora para vacinar, né? 7 bilhões e meio de pessoas não se faz da noite pro dia. A questão é o que vai acontecer, que o pessoal vai entender que
o coronavírus não é um risco mais, e o que o seu hotel pode fazer para aumentar a confiança do cara num cenário onde já tiver uma imunidade coletiva maior, num cenário onde o risco for menor por algum fator. E aí, Jefferson, o que eu acredito que os hotéis devam fazer, porque agora é uma questão de saúde, já não é mais uma questão de tipo assim, oferecer um diferencial, é uma questão básica de saúde. Então o hotel que não fizer, não se preparar, ele vai realmente tomar um tombo, né? O TripAdvisor vai ficar mais perigoso do que nunca, sendo bem sincero. Eu acredito que vai ser ali, né? Quem não tinha nota de limpeza boa já vai começar a deteriorar a tarifa, inclusive. E eu acredito que os hotéis terão que se adequar pelo seguinte: áreas comuns, a gente vai ter que refazer as áreas comuns para que elas tenham distanciamento social. Limpeza de coisas pequenininhas como elevadores, controle de televisão, cartõezinhos, essas coisinhas terão que virar regra para todos os hotéis. Inclusive eu acho que daqui a pouco isso vira selo, ou isso vira até enfim, né? Até coisa da questão da vigilância sanitária. Então distanciamento, número máximo de pessoas por área de eventos, por exemplo. Os eventos podem começar a ficar híbridos agora. A gente deve começar a ver casamento que até uma ideia antiga, mas que agora vai começar a ser mais botada em prática, né? Você lota o seu salão de evento com os convidados presenciais e chama sua família de 2 lugares do mundo diferentes para assistir via streaming seu casamento, né? É claro que vai dar menos convidado porque o pessoal não vai para a festa depois, mas são ideias que eu, por exemplo, se tivesse um hotel, eu trabalharia desde já para ter um centro de evento híbrido o mais rápido possível, né? E a questão da limpeza mesmo, os procedimentos de limpeza. Talvez aí agora surja algum aparelho que esterilize também em relação ao coronavírus, né? Isso eu já ouvi falar, não sei se é verdade, não sei se é coisas com ozônio, enfim, né? Não sei se é tecnologia. Denis, são ozonizadores, não é isso? Isso. Hoje ele elimina odores, né? Elimina alguns tipos de bactérias e alguns tipos de vírus. Não há uma comprovação de que a higienização e a sanitização feita com ozonizador ele mate o Covid-19. O fato é que você vai ter que também procurar ter um selo que transmita segurança para esse hóspede, dizendo que você acompanha determinados padrões. Na verdade, ainda não saiu, né? A gente deve ter muito em breve um protocolo mais detalhado de como é que vai ser essa questão. Essa questão de higienização e sanitização ela é muito séria. A Madrid é um case já na Europa. Eles criaram um selo lá Covid-free. Então, ele já acompanha alguns protocolos para que haja essa retomada do turista, ele se sentindo mais seguro. O Ministério do Turismo, semana passada, anunciou, eu não sei se é semana passada ou começo dessa semana, um selo chamado Covid-19 Turista Protegido, mas o protocolo ele ainda não está totalmente claro sobre essas diretrizes de como os hotéis têm que seguir esse padrão. O fato é que dentro da reputação do seu hotel hoje, você já parou para olhar nos metabuscadores, você já parou para olhar nas OTAs, você já parou para olhar no Google como está a sua reputação relacionada à sua limpeza? Porque hoje, quando a gente fala de higienização, sanitização, ele está relacionado a essa nota. Essa nota vai ser uma nota que eu diria que ela vai acompanhar com a nota de Wi-Fi as 2 notas mais exigidas pelo hotel. Apesar da que a gente acha que o hotel, os 5 itens mais avaliados pela própria Booking.com, entre eles o que o usuário do hotel mais ele preserva é a questão do conforto, né? O café da manhã. Mas esse item de limpeza agora ele vai ter um peso muito grande. Então, o que a gente precisa entender quais são as tendências. O que é o Covid-free na Europa? O que é o Covid-19 turista protegido no Brasil? Quais são os protocolos determinados pela OMS, pela OMT, pelo Ministério do Turismo? Eu tenho tudo isso, então transforma isso em publicidade. O cliente tem que entender que você está preparado para receber ele. Se você trabalha isso muito bem na sua comunicação, não adianta você também ter tudo isso e o cliente não saber.
né? Quem não é visto não é lembrado. Então, esse é o princípio da propaganda. Você precisa mostrar os seus pontos fortes, né? E aí você tem que destacar isso através do quê? Daquele link que eu falei anteriormente, que é o marketing. Então, imprime esse selo no seu site, imprime esse selo nas suas ofertas, imprime esse selo nas suas redes sociais, diz que você respeita tudo isso, que você acompanha as determinações da Organização Mundial de Saúde, da OMT, do Ministério do Turismo, e trabalha isso de uma forma que o cliente se sinta seguro. Ele vai se sentir muito mais seguro ao levar a família dele. Imagina quem tem um filho, ou se você tem uma mãe que está num grupo de risco, ou uma avó que viaja com você e vive na sua casa. Então, você tem que pensar em todos esses fatores para transmitir também essa segurança. O TripAdvisor, né, que é um dos canais, que é do maior canal de divulgação de experiência de viajante no mundo, no algoritmo dele lá, ele leva em consideração 3 fatores, né? O fator quali, o fator quanti e o tempo de resposta. Dentro desses fatores aí que ele avalia, ele fala o seguinte, que quando você tem uma boa reputação dentro do score do TripAdvisor, o cliente está disposto a pagar até 10% mais caro. Você consegue ter um incremento no seu RM em função de você ter uma boa reputação. Então, se você criar uma estratégia junto com a sua governança, junto com a sua área de marketing, junto com a sua área estratégica, você pode melhorar a sua avaliação, a sua reputação relacionada a esses itens que agora vão ter muita relevância e fazer com que até o seu RM melhore, mesmo num pós-crise, entendeu? Então, acho que era um recado para complementar o que a gente está falando. Até, Denis, você falou de gestão de custo, né? Só queria adicionar uma coisa nesse ponto. O break-even do hotel vai ter que ser menor, pessoal. Break-even é quando o custo dele fica no 0 a 0, né? Quando você não tem custo nem prejuízo ali, né? Quando você chega no seu equilíbrio. O break-even vai ter que diminuir. E se preciso, acredito que vai haver necessidade de enxugar a cesta de produtos, de criar opções econômicas, né? De criar o café no quarto, de dar o café opcional, reduzir o cardápio do restaurante, pelo menos nesse momento. Né? A venda de adicionais ela estava em alta, né? Ela estava crescendo, e agora realmente a tendência é o enxugamento, pelo menos nesse exato momento, e destacar produtos, né? Vender produtos como forma de adicional, para que você não tenha que incluir tudo na sua tarifa e não perca competitividade, né? Então o break-even, o hotel deveria fazer uma gestão de custo aí para que isso diminua. E galera, próxima coisa aqui. Eu vi aqui a Roberta fez um comentário sobre, ela entende as OTAs como aliados, mas como fazer com que eles reduzam a comissão. Olha, Roberta, eu acho que assim, tanto a gente quanto eles, todos estão sofrendo impacto. A informação que eu tenho extraoficial é que a Booking e outras OTAs, elas perderam o faturamento deles, assim, se a gente perdeu 0, eles perderam o próximo disso, né? Imagina para uma empresa global o impacto disso e quanto isso representa até para os investimentos que são feitos, já que são empresas de capital aberto, né? E a exigência, tanto para essas empresas, e fica o dever de casa, é que a gente realmente precisa rever o nosso orçamento. Porque muito provavelmente o investidor dessas mesmas OTAs, o cara que tem ações nela, ela vai dizer assim, não, pera lá, a gente está com faturamento 0, a gente precisa reduzir o custo, temos que mudar nossa estratégia global. E aí a gente também tem que repensar da mesma forma, né? E aí quando você fala em reduzir comissão, eu não descarto essa possibilidade, né? Acho que muita coisa vai mudar, eu acho que o nunca e o sempre são 2 palavras muito fortes em tudo. A gente tem que entender qual vai ser o comportamento do mercado. A gente assistiu uma palestra semana passada e já falando sobre a recuperação na Ásia, né? Como a China, ela já está com 15% de ocupação em média, e ela teve uma redução na diária, nessa retomada, de até 25% do valor da diária, tá? E com 15% de ocupação. Então, há estudos que dizem que no Brasil, a gente já vai começar a sentir uma retomada agora do segundo semestre, chegando a uns níveis um nível razoável em fevereiro de 2021, e a retomada no mercado para o que a gente estava antes da pandemia talvez possa levar 2, 3 anos. Então,
isso está relacionado exatamente ao que o break-even, né, o que o Diego estava falando. Então, é preciso analisar essa questão dos custos internos sem perder a credibilidade naquilo que você entrega. Se eu estou adaptando o meu preço também, eu vou precisar adaptar o meu produto, eu vou ter que ser muito melhor na minha compra, na minha aquisição. Na distribuição, que é o custo de venda, né? Falando de OTA, olha, o que a gente percebeu é que no Brasil ele estava até um pouco atrás desse movimento, enquanto no Brasil a comissão de standard na Booking é 13 e a preferencial é 16, alguns mercados, como o mercado de Latam, já estavam pagando 20, entendeu? Então, eu não sei até que ponto não dá para se antecipar para dizer que vai haver uma redução drástica, alguma redução. Talvez a gente vai ter que conviver com isso e adaptar os serviços e o custo e, ao mesmo tempo, ser competitivo. Vai ser muito desafiador tudo isso. Até, né? Denis, olhando esses números que você colocou aí, essas comissões não são tão caras, né? Eu acho que existem alguns canais que têm uma logística. Eu acho que quem vai sofrer mais, inclusive, é quem faz a venda presencial, é quem tem canais de vendas assim mais físicos, né? Porque o digital ele vai em alta, ele vai começar a crescer, na verdade. Então, eu acho que quem vai sofrer muito mais vai ser quem tem essas prateleiras físicas, porque a prateleira física não só é mais cara, como vai ser mais difícil do cliente chegar agora. Então, é por isso que a gente sempre fala que saber jogar bola aí no mundo online vai ser determinante, porque até as regras das OTAs devem mudar. Como até acho que o Rubens comentou ali, o pessoal tá preparando, o algoritmo deve mudar em algum momento para considerar mais limpeza, talvez até para não considerar tanto quanto de comissão que o cara paga, né? Até tirar o peso disso, porque quando há um risco grande de saúde, de coisas mais contundentes assim, o algoritmo tende a inverter. Inclusive, eles estão dando preferência agora, uma OTA, não me recordo qual, estão dando preferência para mostrar tarifas flexíveis, que é uma das coisas que o RM deveria fazer agora, porque hoje falta-se confiança e tem-se medo, claro, né, da questão de saúde. Mas se você quiser vender para o futuro, para o cara apostar que talvez ou não ele vai poder viajar, ele tem que ter certeza de que ele não vai perder dinheiro, porque a tendência agora realmente dos preços é abaixar. Apesar disso, a hotelaria em algumas regiões que tinha muita acomodação alternativa, essas acomodações vão perder um pouco de tração, né, como estava muito anteriormente, porque o cara agora quer uma garantia, ele quer que uma marca atenda ele quer que um cara que comunicou, que está fazendo a limpeza XYZ atenda ele. Então vai ter mercados que a oferta de leitos vai diminuir. Inclusive o Airbnb, né, fez esse movimento de demissões, Denis, 25% de toda a equipe, e o TripAdvisor também, se não me engano, e a Expedia, se não me engano, anunciou alguma coisa, não sei o quanto, mas tudo está variando entre 15% e 25%. E o Airbnb ele entendeu muito rápido esse movimento, e eu acredito que agora ele vai olhar mais para long stay, né? O cara alugar um mês inteiro, que aí não tem problema, o cara vai lá, ele mesmo limpa o quarto na hora que ele entra, e depois ele fica o mês inteiro. Ou eu acho que agora eles vão utilizar grande parte da atração deles para pegar a hotelaria profissional, porque tráfego eles têm, viajante eles têm, só que o viajante não quer mais comprar de um lugar que não seja garantido. Então eles podem facilmente pivotar aí para uma OTA normal, vamos dizer assim, né? O Klaus, você queria complementar alguma coisa relacionada a esse item? Então, eu queria falar sobre o que o Diego tinha falado, sobre o display de tarifas. Quando ele falou, a Booking está fazendo isso. Então, por exemplo, se vocês têm uma tarifa não reembolsável e tem uma tarifa flexível, por mais que a não reembolsável seja mais barata, a Booking está mostrando a sua tarifa flexível. Então, quem tem tarifa não reembolsável, fique atento, porque você vai acabar não sendo competitivo, porque a Booking não vai mostrar o menor preço. Ela só vai mostrar depois que o cliente clicar na pousada ou no hotel, e aí vai ter as tarifas, entendeu? Então, isso é muito importante, né, para que a gente acerte na estratégia.
Eu acho que isso já responde o que o José Ricardo, nosso amigo Rica, lá do Rio de Janeiro, perguntou sobre a questão de o que a gente recomenda como política, né? Olha, nesse período que a gente tem recomendado, a gente vai falar um pouquinho isso num case mais à frente, é que você seja o mais flexível possível. Qualquer tipo de objeção que você crie na política vai impedir essa conversão. O próprio algoritmo das OTAs, eles estão agora programados robôs para entender o quão flexível você está para colocar você na frente de um outro que tem uma política menos flexível, porque o interesse da OTA é a conversão, porque eles vivem de comissão. Então, a gente tem que ter um bom discernimento relacionado a isso na hora de ajustar as políticas, beleza? Legal. E estratégias, pessoal? Pode falar. Desculpa. Não, só para complementar, tá. Que uma deficiência hoje das OTAs, né, nesse momento, se eles tivessem uma política de cancelamento assim, não permito o cancelamento, mas eu permito a alteração para qualquer data. Infelizmente, isso é bloqueado nas OTAs, a gente não consegue deixar essa política, né? Mas a gente consegue colocar isso, por exemplo, no HBook, a gente consegue colocar, entendeu? Então, acho que é importante, né, deixar isso bem claro, beleza? Até a comissão, o pessoal falou ali, vocês comentaram bastante. Eu não acho que a comissão tenha muito para onde aumentar na questão de canais, né, físicos. A questão é que as OTAs, a comissão deve girar entre 15% e 20%, né, nas OTAs. Eu acredito que eles não devam mexer nesse ponto agora. É um ponto complicado de mexer e acredito que é um valor até plausível aí, entre 15% e 20%. É um custo de aquisição de cliente aceitável, desde que você faça seu trabalho de venda direta. Exatamente, eu acho que assim, isso é mais um recado pro hoteleiro, né? As OTAs, eles são aliados, você tem que entender que há esse custo de distribuição, mas ao mesmo tempo você tem que ter a sua estratégia. Quem não tem uma estratégia é parte da estratégia de alguém. Então, você quer ter a sua estratégia ou ser estratégia de alguém? Então, você precisa pensar no seu e-commerce, você precisa estruturar o seu e-commerce para que você possa aumentar a sua venda direta, diminuindo essa dependência de OTAs, né? A gente tem casos da Hotel B2C que quando a gente começa a trabalhar para os hotéis, a gente já pegou hotéis com nível de dependência de OTA de 90%. Então, assim, imagina da noite para o dia se uma OTA dessa vira para o hotel e fala assim, amanhã a comissão não é mais 12, nem 13, nem 16, a comissão é 30%. Então, você tem que entregar a chave do seu negócio. Então, a gente tem que acompanhar... Ô, Denis, até uma reflexão profunda sobre isso aí, que o cara bota num OTA que é 30%, 35%, se você vendesse sua venda direta 35% mais barato, ou não fizesse um commission override lá, não aumentasse a comissão nas OTAs que tem mais tráfego, será que você não teria muito mais resultado vendendo tudo a 25% numa OTA que tem muito tráfego do que a 35%? Para onde que isso tem a aumentar? Né? Olha, Diego, então... eu acho que é uma boa reflexão, mas volto a falar, entre você entregar todos os ovos, depositar todos os ovos em uma única cesta, é melhor você equilibrar os ovos. Por mais que a conta final eu tenha D mais 1, né? Eu ganhei bem pouco, mas eu tive uma venda direta, eu estou trabalhando o quê? O meu brand, eu estou trabalhando a minha estratégia. Sim. Então, eu acho que é importante você dividir tudo isso, né? O Klaus, como o estrategista, né, que cuida mais dessa parte, ele pode dar uma opinião aí mais profunda. Sim. Não, eu acho que assim, o que é importante, né, nesse momento, como o Diego falou, eu acho que assim, o mais importante também que o Denis tem falado, se você não tiver uma estratégia de marketing, porque beleza, você pode baixar lá seu preço 35%, 45%, 50%, mas se você não tiver uma estratégia de marketing, se você não tiver o relacionamento com o seu público, você tá ferrado, entendeu? Então, e é o que a gente vai mostrar depois no case, porque era justamente um cliente que já tinha esse relacionamento bem bacana com o público, entendeu? Então, baixar simplesmente o preço por baixar e você não ter essa base de clientes pode ser um tiro no pé também. Que é até a segmentação LTV, né, o Klaus? Que é, tipo assim, o relacionamento com o cliente que deveria ser fomentado agora, deveria virar prioridade agora. Pode falar. Falando de política, né, o Marcelo comentou aí, uma boa política seria não cobrar cancelamento, mas permitir a remarcação. Exatamente, Marcelo. A gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente, que é quando a gente for falar desse case, né?
Mas é exatamente isso. Esse momento é um momento de você não criar nenhum tipo de barreira. Você tem que facilitar para o cliente entender que ele comprando, você está disposto a fazer negócio com ele. E aí tem umas nuances legais das campanhas que foram feitas e reforçam essa questão da política, e a gente fala logo daqui a pouco, tá bom? Pessoal, vamos fazer um bate-bola então antes de vocês apresentar o case. Quais são as nuances aí depois do mundo virar de cabeça para baixo, né? Só para explicar para o pessoal que está na live, pessoal, o nosso objetivo aqui não é falar de retomada, tá? Retomada, até a gente brinca que se você vier me disser o que eu tenho que fazer depois que o coronavírus acabar, não precisa. Eu já estava fazendo antes, né? O objetivo aqui é trazer coisas que vocês podem aplicar agora, né? Então falar de mundo sem coronavírus é muito fácil. Vamos falar do que a gente pode fazer agora, que é o que interessa, né? Pelo que a gente entende, assim, né? Então, bate bola aí de forecast. O que muda? Forecast, para quem não sabe, pessoal, é o documento que você cria, que você prevê a demanda. Você vai fazer um estudo ali, tentar com alguns dados, histórico, né? Concorrência, eventos na cidade, enfim, né? Todos os dados que você consegue ter acesso no seu site para prever qual é a demanda, para você ver qual é o nível tarifário que você pode usar. Então, até a gente prega muito aqui que agora não é a hora do desconto, agora é a hora de readequação tarifária. Você não vai baixar tarifa porque você quer dar desconto, porque você quer vender. Você tem que entender o mercado e colocar uma tarifa compatível com o que o mercado está pagando nesse momento e uma política que o mercado está comprando também, que é a flexibilidade. Então, na opinião de vocês aí, o que vai mudar no forecast a partir de hoje? Que tipo de nuance esquisita? Por exemplo, eu acredito que uma das nuances é meu concorrente ou os meus concorrentes estão fechados, ou por alguma reforma, ou porque ele deu férias para todo mundo, e isso pode influenciar na tarifa que eu posso colocar no meu hotel. Outra são os decretos, né? Baixou decreto de alguma cidade, outra cidade muito próxima pode ser impactada, sei lá, baixou decreto em Campos do Jordão, Monte Verde poderia ser beneficiada, por exemplo, né? Só exemplo de coisas assim que eu acredito que podem influenciar de acordo com a demografia. O que vocês acham que mais que pode influenciar? Olha, eu acho que o Klaus é a melhor pessoa da Hotel B2C para se posicionar sobre isso, mas a nossa convivência é muito grande, né? Eu acabei não falando, eu cuido muito da parte comercial, da parte de marketing, da parte administrativa do negócio. O Klaus, ele cuida da parte de estratégia de operações, mas eu acho que essa questão de fazer o forecast, ele está relacionado a você sentir o mercado, a demanda, o termômetro, né? Então, para isso, às vezes, a munição, ela está dentro do hotel, né? Então, é que nem a gente fazendo uma associação, o ser humano, a tendência é a gente buscar respostas fora, a resposta está dentro. Qual é o problema? Sempre a gente culpa alguém, culpa o outro sobre algum problema. E às vezes a gente é o problema. Então, partindo dessa questão do forecast, eu entendo que a gente precisa buscar... primeiro, as informações são de graça para isso. Você tem que acessar lá as OTAs, olhar os relatórios, procurar entender o ritmo, procurar entender os relatórios que são disponibilizados pelas OTAs. E um segundo ponto, que é um exercício muito simples, que todo mundo pode fazer, vá na sua base de dados, pegue o cadastro de todos os seus clientes e faça uma pesquisa para entender o quanto eles estão dispostos a viajar para os próximos 30 dias, para os próximos 60 dias, para os próximos 180 dias. Então, com base disso, você tem um book window aí de 30, 60 e 180 dias para entender como você pode trabalhar a sua demanda de um público que já conhece o seu produto, que ele já esteve no seu hotel, ele faz parte da base de dados do seu CRM. Então, isso eu acho que é interessante você fazer essa pesquisa hoje. Se você tem uma base aí de 1.000 clientes de WhatsApp, por exemplo, manda uma pesquisazinha para ele rápida, para entender qual é a disponibilidade dele após a suspensão dos decretos e a reabertura da hotelaria. Muito provavelmente a gente já tem aqui no caso de São Paulo, né, até o dia 31 de maio, e a gente espera que realmente a partir de junho já reabra. Apesar que para cá, para o sul e sudeste, junho ainda ser considerado um período de baixa estação. Vale Dennis, muito para os destinos de terra, né? Até queria compartilhar aqui a experiência que a gente está tendo em Florianópolis, que eu acredito que vai ser muito próxima de um mundo diferente que a gente vai viver.
E eu fico até me orgulho de dizer isso, né? Porque a gente vê o pessoal se cuidando realmente aqui. E, cara, todos os supermercados, eles medem a temperatura das pessoas na entrada. Eles colocaram um limite de pessoas em todos os estabelecimentos, reduziram para 50%. As pessoas né, com recomendação de ficar 1,5 m ou 2 metros de cada uma das pessoas. Painéis de acrílico para todos os lugares de atendimento, assim a gente já vê na maioria dos lugares, né? Lojinhas muito pequenas estão atendendo na porta, máscara para todo mundo. Então, eu acredito que o mundo novo, assim, ainda não voltaram os transportes públicos. Até me surpreende que São Paulo tenha tido decreto tudo e ainda continue funcionando as aglomerações em transporte público, né? Que nada tenha sido feito sobre isso, porque realmente se você abre de um lado e fecha de outro, não. Melhor a gente pular essa parte. Não. A gente está falando tecnicamente de aglomerações. Eu acredito que eventos como eventos aqui em Santa Catarina, os eventos estão proibidos. Inclusive a praia está proibida. Você não pode ir com 5 amigos na praia, que se estiver todo mundo perto, a polícia intervém. 5 amigos na praia virou rave. É a aglomeração. Então eu acredito que o mundo em médio prazo que a gente vai viver vai se parecer muito com isso, com algumas coisas talvez a mais, né? Para que a gente consiga funcionar e ainda assim combater o vírus, combater a curva, combater, enfim, né? Tudo. Deixar o Klaus concluir aí essa parte, como eu disse, ele entende melhor o que ele acha sobre essa questão. Uhum. Então, com o que o Denis estava falando, né? Eu quero dar um case real, que eu sempre gosto, né, de trazer para a realidade. A gente tem um cliente em Itapema e, enfim, ele também está operando. Itapema é litoral de Santa Catarina, tá, pessoal? Ele está operando lá, não está operando com todos os apartamentos, está operando com metade dos apartamentos, mas ele está tendo, por alguns hotéis estarem fechados lá próximo a ele, está tendo um movimento até que acima do esperado em alguns dias, né, 40% de ocupação, enfim. Mas a gente também tem um outro cliente também que abriu as portas, mas depois fechou também por falta de demanda em Minas Gerais, Monte Sião. Então, estava tendo para o feriado de 1º de maio, eles quiseram abrir, eles tiveram 15% de ocupação, eles resolveram abrir só em julho, né? Porque eles fizeram conta e viu realmente que não ia dar resultado e ficar aberto maio e junho. E eu acho que Gramado também é legal contar de Gramado, né? Eles reabriram esse final de semana. A gente viu uma matéria e a taxa de ocupação média foi 15%. Né? O hotel que conseguiu o máximo lá foi 50%, até porque a capacidade máxima dos hotéis está em 50%, entendeu? Então, realmente vai ser um novo cenário e a gente vai ter que realmente também, como a gente já falou e o Diego falou, reduzir o custo, né? Você reduzindo o custo, você também pode conseguir brigar na sua tarifa, entendeu? Porque também, provavelmente, seu serviço não vai ser o mesmo. Como é que você vai cobrar o que você cobrava antes se o seu serviço vai ser diferente, né? Porque hotelaria é serviço, entendeu? Então, isso são reflexões que a gente tem que fazer, né? E ir pegando mercados que já estão na nossa frente, né? Então, Campos Jordão, por ser um mercado aqui em São Paulo que tem uma característica parecida com Gramado, pode olhar para Gramado e falar, olha, beleza, como é que eles estão trabalhando lá, como é que eles estão fazendo, entendeu? A gente sabe que nenhuma cidade é igual a outra, mas a gente tem que copiar, pelo menos, e ver o que deu certo em algum lugar e trazer para a gente, né? A gente também tem o Brasil, eu não sei se é sorte ou azar, enfim, como a gente foi um dos últimos que começou realmente a pandemia, a gente vai poder olhar para o mercado externo, né? Você vai poder ver, sei que talvez a China não seja a melhor referência, mas a gente vai ter os Estados Unidos, vai ter a Europa, que vão voltar, teoricamente, antes que a gente, né? Então, acho que é importante a gente sempre pesquisar e ver como é que os outros estão fazendo, tá bom? Beleza, eu acho que agora a gente já está chegando a 1 hora de live, né? Vou falar do case, né, Diego? Pode falar, vamos lá. Beleza, eu vou compartilhar a tela aqui. A discussão foi legal já, vamos apresentar agora dados reais. Quando todo mundo estiver vendo a tela, por favor, vocês falam, tá? Estão vendo? Acho que ainda está
tela preta, tá, Denis? Foi. Eu tô vendo. Beleza. Tô vendo aqui. Legal. Então a gente vai falar aí de um case real e algo muito recente que aconteceu há cerca de 10 dias atrás. É um cliente nosso aqui no litoral norte de São Paulo, Caraguatatuba. E aí esse estudo foi a união de duas forças, né? O trabalho de estratégia de preço com as ações de marketing que a gente pensou em conjunto com a agência que desenvolve o marketing desse cliente, tá? A campanha, o objetivo da campanha é 50% off. Então a gente queria dar 50% de desconto e aí a gente criou uma campanha para o Dia das Mães, né? O objetivo era para o Dia das Mães, mesmo o hotel fechado por decreto, o objetivo era comprar para utilizar depois. Então a gente determinou um período de compra, né? Então promoção a gente tem que entender, primeira coisa, primeira regra básica, tem começo, meio e fim. Então a gente determinou que o período de compra seria de 6 dias, começava no dia 5 e até o dia 10 de maio. O período de estadia também foi delimitado, então do dia 1º de julho até o dia 27 de dezembro. Isso independente, tá, gente? Aí a gente volta para a questão de políticas, nós tiramos totalmente as restrições. A promoção vale para usar meio de semana, fim de semana, feriado, não interessa. A gente precisava botar dinheiro no caixa. Esse hotel estava sem vender há 6 semanas. Imagina isso, né? Muitos estão vivendo isso hoje. E aí os canais de reserva, então o cliente podia reservar por e-mail, ele podia reservar pelo WhatsApp, ele poderia reservar pelo motor de reservas e poderia reservar por telefone. Os meios de divulgação, aí entrou a estratégia da operação do marketing. Então a gente trabalhou uma campanha de e-mail marketing. O primeiro contato que teoricamente substituiria uma landing page, né, que seria o site do hotel, a gente criou um pop-up. Então, esse pop-up era o banner da promoção, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Outro canal de divulgação, o WhatsApp, então, para a base de contatos de WhatsApp que o hotel tinha, também era possível divulgar por lá. E as redes sociais, Facebook e Instagram. Nessa ação específica, a gente não alocou budget, não alocou verba para fazer campanha de Google AdWords, até porque no Google hoje não tem demanda, né? Praticamente as buscas no Google, se você ir lá no Google Trends, é tudo relacionado à crise, né? E aí a gente foi focado em cima disso aí. Esse aqui era o pop-up, tá? Então esse banner que carregava no site, e aí o destaque, né? No banner você tem a imagem, 50% off, reservas efetuadas até 10 de maio, e o destaque aqui é o cronômetro. Então, quando esse pop-up subia, a gente criava um gatilho mental, um senso de urgência. A gente dizia assim para o cara, olha, em tantos segundos esse pop-up vai fechar. E aí, logo na sequência, ele tem um call to action, um CTA, que é um botão de reserva dizendo, olha, reserve agora. Então, a gente criava esse senso de urgência para o cliente em cima do pop-up. A campanha no Facebook, né? Então, a campanha no Facebook também a gente procurou adotar e acompanhar o mesmo padrão de identidade, então o mesmo banner do pop-up. O Facebook foi programado, você consegue programar os CTAs do Facebook, você pode enviar uma mensagem, pode fazer uma ligação, então a gente já recomenda que todos os hotéis, independente de campanha, em que tenham um motor de reserva, já deixe como default, deixe como padrão você ter o CTA como reservar agora. O menos é mais, menos clique direto ao gol, a chance de conversão é maior. Então, aqui no texto também a gente cria um senso de urgência, né? Um gatilho mental, ó, programe agora sua hospedagem, entre 1º de julho e 27 de dezembro. Então, e aí os destaques foi aí, esse senso de urgência e, novamente, o botão de reserva. No e-mail marketing, essa aí foi a arte do e-mail, tá? Então, a gente acompanha no header, né, no cabeçalho lá, sempre o banner da mesma chamada, então você tem uma paridade visual do banner da campanha para que o cara entenda aquilo que ele está comprando. Aí você tem a política da campanha, e aí a gente destaca 2 CTAs, você tem um no meio do corpo do e-mail e você tem um no footer, né, no rodapé, quero reservar agora. Então, em qualquer um dos links que ele clicava lá, ele já ia também direto para o motor de reserva. E aí a gente descreve aqui a regra da campanha. E aí tem uma coisa legal aqui, que fica também uma dica de ouro, tá?
Aqui, ó, vocês observam que eles criaram, isso foi uma criação da agência, né? Ajude o turismo, vamos viajar, apoie o Portiluz. Então, crie esse senso também, esse gatilho mental, para que as pessoas entendam que ela não está só consumindo uma reserva com um grande benefício para ela de desconto. Ele está também ajudando o negócio, ele está salvando empregos, ele está salvando a economia, né? Então, isso é muito legal, vocês trabalharem isso nas campanhas, né? E aí, na sequência, ele coloca, ele ratifica que o desconto de 50% off é um desconto para reservar no hotel. Bem, aí a parte que interessa a todos, né? Bem interessante aqui, os resultados alcançados. Oi? Não, você falou dos 2 disparos, teve os 2 disparos, né? O primeiro disparo antes... Desculpa, voltando. Boa, Klaus. Então, aqui os pontos altos do e-mail marketing. Primeiro, ele usou uma base de e-mail dele, então e-mails de hóspedes que já conheciam o hotel. Isso é ouro em pó, a gente sempre costuma falar. Taxa de conversão, para quem já conhece você, quando você dispara um e-mail, ao contrário, muita gente acha que e-mail não é eficiente, ele tem uma taxa excelente, tá? Então, ele trabalhou, a estratégia dele, ele fez 2 disparos. Ele fez um disparo um dia antes do início da promoção, já para criar esse senso da pessoa estar alerta, né? Um outro gatilho mental, né? Do princípio da escassez, olha, vai começar e vai acabar. A promoção tem começo, meio e fim. E 48 horas antes de terminar a promoção, ele fez o segundo disparo. Eu vou mostrar para vocês agora nos resultados como esse segundo disparo fez a total diferença na campanha de e-mail marketing deles. Então, aqui, ó, os resultados alcançados. Acho que a primeira coisa assim que chama logo a atenção. Em uma semana, 6 dias de campanha, né, 6 dias de campanha, o orçamento dele, que ele utilizou, foi R$300, R$50 por dia, considerando Facebook e Instagram. A ferramenta de e-mail que ele utiliza é a RD Station. É uma ferramenta gringa, é uma ferramenta, de certa forma, cara, é dolarizada. Ela é muito boa, ela te dá vários insights, várias métricas, você sabe o momento de agir. O RD é aqui de Floripa, tá, Denis? Só que eles são uma empresa internacional já. Exatamente. Porque eles cobram já estão dolarizados, né? Sim. E aí, mas de qualquer maneira, o interessante é que é o ROI, né? O retorno do investimento. Os R$300 que ele investiu, ele teve, para cada R$1 dos R$300 que ele investiu, ele teve R$83 de volta. Então, assim, 6 dias de campanha, R$300, um ROI de 83 e uma taxa de conversão de 2,51. Aqui vem um detalhe importante. Foram 41 reservas, sendo que 39 reservas vieram do motor, 2 reservas vieram do mobile. Direto no site, 39 e 2 pelo mobile. E das 41 reservas, isso é legal, das 41 reservas, 12 vieram de e-mail. 12 representa 25% do total das vendas. E aí tem uma coisa interessante. O primeiro disparo de e-mail, ele teve 5 vendas. O segundo disparo de e-mail, 2 dias antes de acabar a campanha, ele teve mais 7 vendas. Então, como foi importante o segundo disparo de e-mail, né? E aí também a promoção a gente criou, e aí isso é bom enfatizar, esse cliente usa o H-System como motor. E o H-System tem várias facilidades. E aí a gente criou para essa oferta diferentes formas de pagamento. 43% da receita da venda foi pagamento cash. Foi dinheiro no caixa, na veia, depósito bancário. Oi? 100% à vista. À vista, exatamente. 55% da receita gerada da campanha foi 25% de entrada e 6 vezes no cartão. E 2% do total das vendas foi o parcelamento total no cartão de crédito em até 10 vezes. Então, aí você consegue ter um produto que em uma semana de campanha teve um ROI incrível, uma conversão muito boa, a eficiência de 3 ações, né? Facebook, Instagram e e-mail. Sendo que o e-mail usou uma estratégia de 2 disparos e gerou uma receita para quem vinha 6 semanas sem vender. Foi uma coisa sensacional. Aqui, para ilustrar para vocês, a gente tem assim... Depois eu vou disponibilizar, tá, gente? Essa apresentação a gente tem em PDF. Basta vocês pedirem para mim lá pelo WhatsApp e eu disponibilizo para todo mundo que quiser, tá? Então, essa campanha teve 7 passos, né? Criou a promoção, no caso aqui o exemplo foi o Dia das Mães.
O item 2 é alocar um budget, né? Então, ele fez um orçamento de R$300. No caso, o foco dele foi redes sociais e e-mail. Eu incluí o Google aqui para que isso já fique como um exemplo de vocês terem orçamento para outras campanhas, tá? Agora, nesse momento, você não precisaria incluir, mas aí, nesse caso... Denis, até ajudando o pessoal aí, pelo que eu vi de outras campanhas, eu sei que, claro, é incerto, né? Foi incerto e o cara botou ali só nessas redes. Mas eu já vi campanhas darem muito certo também com públicos semelhantes de Facebook e Instagram. E o remarketing, que não é tão caro quanto o Ads, mas funciona Sim. legal para quem já visitou, pelo menos a primeira vez, né? Então, só para colocar mais essa dica aí. E tem um detalhe, né? O próprio H-System tem o remarketing dele, quando o cara chega no carrinho de compra e não conclui, o sistema vai lá e tenta trazer ele de volta para o funil. E as próprias redes sociais também você pode ativar o remarketing delas. Então, foi bom o Diego lembrar isso aí. O item 3, né, foi criar o pop-up, ou seja, você tem um banner assim que a pessoa ela chegou no seu site através de um clique do Facebook, de um clique do Instagram ou através de um clique do e-mail marketing. Quando ele entrar no seu site, a primeira coisa que ele tem que visualizar foi a promoção que levou ele a clicar para ir para o seu site. E aí você tem que ter uma comunicação nesse banner lá do pop-up muito clara para que o cara entenda rapidamente que ele tem poucos segundos para clicar e saber mais da oferta e já ter um botão para direto para compra, porque ele quer comprar aquela promoção. Então, essa dica é legal. Definir a arte e os CTAs dos banners. Então, definir a arte é o quê? É você ter uma imagem de impacto, é uma imagem... Você tem que sempre pensar em trabalhar imagens profissionais. Isso é uma palestra, pode ser uma live que a gente pode falar mais lá na frente só sobre isso, sobre a importância de um banco de imagens. E aí, a Booking tem um mantra, né, como a gente trabalhou lá, que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, quando você cria uma imagem, e quem vende turismo, vende algo intangível, você precisa que essa imagem, a pessoa se projete para dentro dela, ele tem interesse de ir para dentro dela. Então, sempre quando você avaliar uma arte, se coloca na terceira pessoa, faz um teste AB. Quando alguém criar arte para você, você pega a arte e fala assim, manda para 4, 5 amigos seus diferentes, fala assim, o que você acha disso? Ouve a opinião dos outros, ouve o que os outros, qual é o feeling que essas pessoas têm quando eles olham essa campanha. Né? E os CTAs, que são as chamadas de ação, que não pode faltar clique aqui, reserve agora, poucas vagas. Então, a gente tem que criar esse senso nos CTAs, esse senso de urgência, para que as pessoas não percam a promoção. A landing page, que seria o item 5, seria para você criar uma página, isso pode ter um custo, né, de desenvolvimento e tal. Então, o que a gente recomenda é que no site do próprio hotel, você já tenha, dentro do site, uma página promoções. E aí, dentro dessa página promoção, você pode ter uma página específica para essa campanha que você está desenvolvendo. E lá vai estar toda a regra, como se fosse uma landing page, onde está toda a regra da campanha e a pessoa pode tirar as dúvidas por lá, né? O item 6 desse passo a passo é instalar os pixels, né? Os pixels de rastreamento. O que são pixels de rastreamento? São microcódigos, né? Que são colocados dentro das campanhas e aonde você consegue traquear, você consegue acompanhar o rastreamento, o acompanhamento, desde que essa campanha é publicada. Então, se você publicou no Instagram e alguém clicou lá, automaticamente, quando houver um clique na campanha, esse pixel começa a rastrear o comportamento desse usuário, essa jornada do usuário. Então, ele saiu do clique do Instagram, veio para o site, no site clicou no pop-up, no pop-up ele resolveu conferir a política dentro da aba de promoções, dentro da aba de promoções ele foi para o CTA Reserve Agora e concluiu a compra. Então, com isso, eu consigo entender a efetividade de cada canal que eu estou colocando dinheiro para fazer o impulsionamento da minha campanha. Para que serve isso? Para que em futuras campanhas você possa entender qual é a ferramenta, a plataforma que melhor performa a conversão, que ela tem mais exibição, ela atinge mais o público que você quer, tem mais cliques e mais vendas, e qual é a que menos performa. Com isso, você consegue calibrar o seu budget, né, o seu orçamento para essa campanha. Nesse momento de crise, de pandemia, que a gente precisa vender agora, mesmo que o cliente não utilize agora, mas para fazer caixa agora, talvez agora não precise fazer pixel de rastreamento, porque você está fazendo uma campanha única e tudo que vier dela você vai saber exatamente o que foi que vendeu.
mas para que fique no radar de vocês a necessidade de entender esse item 6 para futuras campanhas. O item 7, sobre promoção, tem começo, meio e fim. Então, você tem que criar esse gatilho mental para que a pessoa entenda que ele tem 30 segundos para clicar no pop-up, que ele tem 5 dias para comprar a oferta, que a oferta expira em 48 horas a partir do disparo do último e-mail. E se ele perder, ele perdeu. Promoção tem começo, meio e fim. E aí o que você tem que fazer é dar uma oxigenada, deixa aquele cara com aquela sensação de putz, perdi a oferta, e aí faz com que ele fique acompanhando você para que ele veja uma nova promoção. E aí esse case desse cliente é bem legal, porque logo na sequência, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente já engatou uma segunda promoção. A primeira promoção era 50%, o cara perdeu. Passou alguns dias, a gente lançou a segunda promoção. É isso que eu vou falar agora. Então aqui, ó, você consegue ver nessa planeja, organize e controle. Então você tem um mapa aí, o calendário do mês de maio, e você vai ver, ó, que do dia 12 ao dia 16 foi a campanha dos 50%, né? Não, Denis. Aliás, desculpa. Do dia 12 ao dia 16 foi a segunda campanha, né? A primeira campanha terminou no dia 10, não é isso, Klaus? Isso. E aí no dia 12 a gente começou a segunda campanha. A segunda campanha, a primeira 50%. A segunda campanha é 45% de desconto e 50% de desconto no voucher para utilizar o restaurante do hotel. Ou seja, você comprava um voucher de 50, você consumia 100 no restaurante. Você comprava um voucher de 100, você consumia 200 no restaurante. E essa campanha que ainda está rodando, né? Ela vendeu nas primeiras 48 horas quanto, Klaus? 8 reservas, por enquanto. Número de reservas. 8 reservas em 48 horas para quem não estava vendendo nada. E aí a gente já tem uma outra campanha engatilhada para entrar no dia 19, que vai ser um brinde. Então, como esse hotel ele vende alguns souvenirs, né, como boné, camiseta, então a ideia é dar o brinde. E aí o desconto também cai, né? Então eu comecei com desconto de 50 na primeira campanha, caí para um desconto de 45 na segunda, o desconto para a terceira já vem para 40%. E aí a gente vai ter uma última campanha que vai para o ar no dia 26, essa campanha vai ser grátis uma diária. Tá? Então, quando você elaborar a sua campanha, ou discutir com a agência que está desenvolvendo, pensa nesse mapa, pensa nessa sequência, e aí também estabelece, né, qual é o evento, quais são os prazos, quais são as observações, quando vai para o ar, quais são as datas importantes que eu tenho que estar no meu radar para eu fazer próximas campanhas, quais são os veículos de comunicação, como é que isso vai funcionar. Então, você ter toda uma organização para ter o sucesso disso, tá, pessoal? E é isso. Então, a gente queria compartilhar esse case com vocês, porque você vê um hotel que estava vivendo a realidade de muitos hotéis, 6 semanas sem vender, a importância de uma ação de marketing associada a uma estratégia de tarifa, de RM, e a execução, né? Você sai de um caixa zero e de repente você tem 41 reservas. Então, aquilo que eu falei lá atrás, lá no comecinho, né? Entre fazer bem feito e fazer, faça. Entre o desejo, a diferença entre o desejo e a ação. Então, todo mundo tem um desejo, mas ninguém age. É preciso agir, é preciso fazer alguma coisa. Tá? Então, aí tem o nosso site, para depois vocês visitarem. Lá no nosso site tem os nossos contatos, e aí também tem o WhatsApp, para depois, quem quiser pedir o compartilhamento, eu compartilho essa apresentação para vocês. Diego? Opa, pode falar. Queria só compartilhar uma case, assim, na questão, alguém me perguntou sobre voucher, se tinha data definida ou não, né? A gente fez uma experiência com outro cliente nosso e a gente tentou vender o voucher sem data fixa, né? A gente não conseguiu nenhuma reserva, tá? E aí a gente teve um outro cliente nosso que fez uma ação só para restaurante e ele conseguiu um resultado bem bacana. E aí a gente discutindo, a gente chegou à seguinte conclusão: o restaurante tem um preço fixo o ano todo. Você sabe que o cardápio é R$200 e você está pagando R$100, 50% de desconto. O hotel muda muito o preço, né? Você tem um preço numa alta, na baixa, no feriado, enfim. Então, talvez a questão do voucher fica um pouco intangível, entendeu? E aí a pessoa não se sente confortável em comprar. É que a percepção de valor, ela muda muito, né? Porque a tarifa é dinâmica. Então, pode ser um grande desconto se eu for no momento X e pode ser nada no momento Y. Enfim, só para deixar esse adendo aí, beleza? Legal.
Ó, teve a Raquel que perguntou se dá para fazer esse exemplo. Lógico, Raquel, pro Dia dos Namorados. Você tem o mês de junho todo. Usa não o Dia dos Namorados, o mês dos namorados e já faz um planejamento de ações, tá? É legal, as pessoas têm muita sensibilidade com essas datas, com o calendário promocional, né, que a gente chama. Quem não tem calendário promocional deveria fazer, tá? O calendário promocional é basicamente você planejar as datas que você vai fazer essas promoções e fazer, né? Então, beleza. Só complementando mais uma coisa, Diego, antes que eu esqueça. Esse cliente também, o Portiluz, ele trabalha com fidelidade do Hbook, né? E ele tem 1.000 clientes lá cadastrados que já utilizaram o desconto na segunda vez, né? O cashback, entendeu? Então, eu acho que é muito importante, nesse momento, você ter o maior número de ferramentas possível, né? Porque esse cliente se beneficiou de uma coisa que ele fez lá atrás. Então, a gente tem que botar essa reflexão para frente e falar assim, eu tenho que ter esse contato com o meu cliente, entendeu? Eu não posso deixar ele na mão, né? Então, eu acho que isso é muito importante e é o que você estava falando, né, Diego, do Lifetime. Esqueci a sua Lifetime. É isso aí. Beleza? Vamos fazer um wrap-up aqui, pessoal, do que a gente acredita que serão as maiores mudanças. Eu colocaria como decretos, concorrência imprevisível, né? A gente vai ter que monitorar muito mais vezes, e maior frequência aí na previsão, na estimativa, no forecast, né? Que a gente vai ter que observar todos os dias aí o que está acontecendo, até o que está nas notícias, né? Uma notícia pode acabar com um destino, por exemplo, né? A Amazônia está bem complicada e eu tenho certeza que está impactando a hotelaria de lá, né? Então, o que vocês acham também que vai impactar no forecast, na previsão de receita, de demanda? Até, pessoal, a ideia da live é realmente falar de forma assim abrangente o que pode impactar o que a gente já vinha fazendo, né? Que é fazer a gestão das nossas tarifas. Por isso que a gente não falou de RM básico, e aí a gente pode até falar disso uma outra hora, né, Denis? Mas o que vocês acham? Exatamente, a gente pode marcar em breve um novo bate-papo. A gente está aqui para se ajudar, né? Acho que esse é um momento de consciência, né? Como a gente falou a frase no início da nossa live, né? O momento de consciência. A consciência que nos trouxe até aqui não vai ser a mesma que vai tirar a gente dessa. Então a gente tem que mudar isso aí, e é através dessa troca de experiência, a gente podendo colaborar de alguma forma para salvar nossa indústria, né? É isso aí. É isso aí, então, pessoal. Vocês finalizaram? Tem alguma coisa para adicionar? Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver... Vamos deixar para o pessoal perguntar agora, ver se alguém tem. Agradeço muito quem ficou até aqui com a gente. Foi bastante gente, inclusive. A gente teve uma dificuldade técnica e mesmo assim a gente se surpreende aí com essa troca aí que a gente tem com todo mundo, né? É bom que a live também é uma forma da gente reunir várias tribos no único lugar. Tô vendo que a turma aqui estão se encontrando, beijinho, abraços, corações, enfim. O Rubens, o Jefferson, muita gente aí que tá acompanhando também, e a gente tá trocando informação. Bom ver todos vocês, cara, muito bom mesmo, e que Deus nos ajude, e é isso aí, podem contar com a gente, tá bom, pessoal? Obrigado aí pela atenção de todos. Obrigado a todos aí pela participação. Obrigado, pessoal, e a gente se vê na próxima aí. Espero que a gente tenha muita coisa boa para falar. Obrigado, Diego, pelo convite e pela disponibilidade do espaço. Conta com a gente sempre, tá bom? Um abraço. Isso aí. Todo mundo conta com a gente sempre. Hotel B2C, H-System, Diego, Klaus, Denis, né? A gente é mais que CNPJs, né? Nós somos pessoas físicas, somos pessoas que queremos ajudar de alguma forma. É isso aí, pessoal. Abraço.